Há algumas semanas a gente tem dito aqui neste programa que o principal problema de Araraquara, e não vale só para Araraquara, a gente tem cobrado aqui um plano estadual de combate às queimadas, mas de combate para valer. Não só a distribuição de caderninhos nas escolas e tal, que a educação é muito importante, mas é um processo de médio prazo, no mínimo de médio prazo. O que precisa de ação efetiva já para evitar uma história como essa que o Bognoli vai contar. E talvez seja a tragédia que confirma toda a tese de que nós estamos perecendo em meio ao fogo e à fumaça. 2021 deve entrar nos livros de história como o pior ano no que diz respeito a queimadas. Nunca se viu, e eu não falo nem pelas estatísticas, eu falo pela nossa percepção, nunca se viu uma situação como essa que a gente está enfrentando. Claro que é o contexto climático, claro que é o contexto de aquecimento, mas existe o contexto da monocultura canavieira na nossa região e existe também, a complacência das nossas autoridades. De todas elas. Fazer o Dia da Árvore, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez, plantando árvore no Botânico, me desculpe, é muito bonito, é emocionante, mas plantar árvore no Botânico já não vai resolver a nossa situação. Planta-se 100 árvores no Botânico, é como rezar um Pai Nosso dentro da igreja. Ali já é um ambiente para isso, Porque nós precisamos enfrentar a questão ambiental, onde que está grave, porque traz consequências como essa que o Marcelo Bognoli vai contar. Vamos ao caso, Bognoli. Olha só que tragédia. Um grave acidente tirou a vida de mãe e filho na rodovia Washington Luiz, no quilômetro 257, na noite desta quarta-feira. Segundo informações, era por volta das 23 horas, quando uma fumaça densa cobriu a pista repentinamente. Por conta da baixa visibilidade, um caminhão diminuiu a velocidade e foi atingido na traseira por outro caminhão. Na sequência, esse Ford Ka que o Jefferson mostra para vocês, de cor branca, com placas de Minas Gerais, ocupado por 3 pessoas da mesma família, sendo o pai e a mãe de 33 anos e um filho de 10 anos de idade, colidiu na traseira do segundo caminhão envolvido no acidente e foi prensado por outro caminhão que vinha logo atrás. No acidente, mãe e filho morreram na hora. O pai foi retirado das ferragens e levado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Araraquara e já não corre mais risco de morte depois de passar por cirurgias. A vítima, Roberta de Oliveira Silva, era arquiteta renomada e estava na cidade do Rio de Janeiro e voltava para a cidade de São José do Rio Preto, onde o casal morava. O Corpo de Bombeiros de Araraquara foi acionado, juntamente com o Corpo de Bombeiros de São Carlos, para apoiar. Os oficiais encontraram o condutor gravemente ferido preso nas ferragens, sua mulher já sem vida no banco do passageiro e seu filho também já sem vida no banco traseiro do veículo. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a perícia foi acionada para o local. Um caminhoneiro que passava no momento do acidente pela rodovia no sentido interior capital registrou como a visibilidade estava ruim e também o acidente. Vejam as imagens. Mas ele bateu. O cara não tá preso lá não. Tem um carro ali no meio. Olha o carro ali no meio. Aonde? Aqui, ó, entre os 2 caminhão. Nossa, misericórdia, Jesus. Pode ir, Tom. Misericórdia. O cara tá gritando, mano. Ali, nossa. Aqui, ó. Tô vendo. Vai daí. O cara tá gritando ali, ó. Outros acidentes também foram registrados por conta da fumaça. Inclusive, uma viatura da Polícia Rodoviária foi atingida em um deles. Olha o estado em que ficou o carro, prensado aí entre 2 caminhões, Olha aí a situação do carro. Uma criança. Quantos anos tem o menino? A criança? 10 anos, Madalena. 10 aninhos de idade, a mulher mora, o filho mora, o pai na Santa Casa. Quer dizer, pessoas que voltavam de uma viagem e indo para... É no sentido capital interior, é isso mesmo, Marcelo? Eles estavam voltando provavelmente para casa, Madalena. Para casa, Então, quer dizer, não voltaram para casa. Deixaram a vida no meio da estrada. Agora, eu reforço mais uma vez a responsabilidade dessa concessionária.
Porque a partir do momento que você vê um incêndio às margens da rodovia, é para que você bote o seu aparato em campo, acione a polícia rodoviária, logicamente faça o bloqueio, tá bom? Olha, tem perigo aí de fumaça na pista, então vamos organizar esse trânsito aqui e certamente evitar que aconteça exatamente isso que aconteceu. Responsabilidade da concessionária, sim, porque não está preparada para poder fazer a contenção do trânsito numa situação como essa. Está preparada para enfiar muito dinheiro no bolso, encher a butufa, encher o fusquete de dinheiro, porque ninguém aguenta mais pagar essa caristia que nós pagamos de pedágio. E de repente não temos aí segurança nenhum, respeito nenhum para quem está numa rodovia. Ter que passar numa rodovia por uma situação como essa que você está vendo aí na imagem agora. Olha o estado da rodovia e não tinha segurança nenhuma numa rodovia. Então, Luiz Antônio, Fernando, Ernesto, essa concessionária tem que ser multada em bilhões de reais, porque esses filhos da mãe só enfiam dinheiro no bolso, cada vez mais rico e nem vivem no Brasil, vivem em paraísos turísticos. Então é isso que fazem grandes rentistas desse país. Por isso que eu estou brigando contra canavieiros, contra essas empresas que enchem o butufo de dinheiro, o fusquê de dinheiro e deixa pra gente toda essa poluição. Por isso que eu me voltei contra essa cana. Isso tem que acabar. Isso é pobreza, isso é poluição, isso é crime. Então nós temos que acabar com isso. Olha aí o que provoca isso. Essa noite eu não conseguia respirar. Eu tenho que trabalhar, tenho 70 anos para sustentar minha família, tenho que trabalhar. Não podia respirar de tanta fumaça. Veio de onde? Veio de Canavial. Aí vem dizer, não, sabe, Madalena, é incêndio criminoso. Criminoso o cacete, cidadão. Isso é incêndio provocado, queimada mesmo. Tá bom? Então alguém tem que fazer alguma coisa nesse país nojento, que não tem respeito com seus habitantes. É isso aí, Chico. Vai lá, Luiz. Aquela máxima, Madalena, de colocar a economia acima de tudo. Mas veja a economia, a importância, sabe? Não tem economia que pague, Madalena, uma tragédia como essa. É difícil até comentar depois que a gente vê a cena do carro que o Bonholi captou hoje pela manhã ou do que sobrou dele. E você pensar que nenhum dos envolvidos teve condições de evitar essa tragédia, né? Tô vendo aqui muitos internautas comentar, mas sabe, tem um fogo perto, reduz a velocidade, mas você sabe que um fogo à distância, né? O vento mudou, soprou diferente, você é tomado, invadido por uma situação, né, com a qual você não tem como lidar, né? Você não pode frear bruscamente porque se trata de um caminhão e você tem a questão de quem vem logo atrás, a perda total de visibilidade que te deixa absolutamente vulnerável e o resultado é esse aí. É uma tragédia, uma família que perde a vida porque alguém, em algum momento, porque o fogo não nasceu sozinho, alguém botou fogo no raio do canavial ou no raio da mata, onde quer que seja, né? Alguém resolveu botar fogo, sabe-se lá por quê, se é criminoso, se é econômico, se é desaviso, não se sabe, mas alguém hoje cedo levantou com as mãos sujas de sangue de uma família que infelizmente, né, parte dela não sobreviveu para contar a história. Lamentável, Madalena, e vai ficar por isso mesmo? Quando a gente fala aqui que precisa de um plano, porque isso é um problema gravíssimo, é um plano mesmo, ação, obrigação das concessionárias de ação numa rodovia atingida às proximidades por um incêndio, né? Equipes de contenção, equipes de prevenção, multa severa para quem taca fogo, exige uma mobilização da sociedade. Mas entra ano, sai ano e a gente vai ficando sempre, não, mas a CETESB atua, tenta você falar com a CETESB, vai ver a facilidade que é. É mais ou menos essa situação que a gente tem. Agora, não sei se os colegas têm algo a acrescentar. Agora, tem a acrescentar, claro que tem. O Fernando Ferreira, o Ernesto, o Chico, claro que tem, porque eles estão também com a coisa aqui, ó. Tenho certeza absoluta. Mas aquilo que eu estou dizendo a você, né? Onde estava a concessionária que viu esse incêndio crescendo às margens da rodovia e não se equipou para poder, logicamente, bloquear o trânsito? Porque tem muita gente dizendo, mas a pessoa quando vê fumaça na rodovia, para, encosta, sabe? Mas a verdade é que de repente a fumaça desce. Bom, agora, quando se vê incêndio nas proximidades de uma rodovia, o que você faz? Você já monta o aparato, já fica de plantão, de prontidão, porque o incêndio num canavial não começa assim, já começa aquele clarão. Então, quer dizer, tinha, como o Bonholi disse, tinha um posto de contenção exatamente ali em cima, tá bom? Da própria concessionária. Então, não é possível, essa concessionária é corrupta, é canalha, é sem vergonha, não faz o trabalho que tem que ser feito. Cobrar o pedágio, ele sabe, enfia a faca até o pescoço da gente, arranca o fígado da gente, mas não nos dá a segurança.
Essa família tem que ir fundo para tirar bilhões dessas concessionárias, desses vagabundos que ganham e nos dão essa porcaria. Essa rodovia já é uma porcaria. Até Rio Preto é uma porcaria, cheia de irregularidade, e eles faturam. É o pedágio mais caro que existe no país. Então é isso aí. Tem o Chico, tem o Ernesto, tem o Fernando, para colocar também o seu desabafo. Olha a fumaça no meio da rodovia. Cadê esses canalhas? Onde eles estavam? Fernando Ferreira, qual que é a sua avaliação? Situação evitável, Luiz. Situação evitável porque, infelizmente, a gente tem a repetição desse tipo de situação, não agora. Isso já aconteceu outras vezes, infelizmente. É muito comum a pessoa se deparar com esse tipo de ação. Eu tenho certeza que qualquer motorista, em determinado momento, já vivenciou uma situação como essa à sua frente, uma queimada, ou que está começando, ou então que já atingiu um limite que se torna bastante perigoso. Você sabe que eu fico aqui observando, eu estava até fazendo uma procura aqui para ver de que maneira as concessionárias podem se acertar dos detalhes para que se evite que isso aconteça. E eu fico lendo aqui, eu vejo assim, mas que literatura bonita, né? Existe em ação, por exemplo, nesse momento, no estado de São Paulo, uma coisa chamada Operação Corta-Fogo. E quando você cruza as rodovias, principalmente naquelas onde existe aquelas concessionárias mais portentosas, existem pórticos que ficam instalados nessas rodovias com placares eletrônicos. E eu vejo mais uma ação apenas para fazer a publicidade desse tipo de ação, Operação Corta-Fogo. Está lá. É a publicidade que eles fazem. Só que, na prática, parece que isso não acontece. A responsabilidade da concessionária existe. Por exemplo, nessa época do ano, que é muito tradicional a gente ter esse calor mais intenso, e nessa época do ano é pior ainda, né? A gente tem que ter aquilo que as concessões previam lá atrás. As concessionárias precisam ter a seu dispor o que seria a parte mais emergencial da atuação. Por exemplo, elas precisam ter toda a equipe preparada para agir num caso como esse. Ela precisa ter caminhões-pipa com tanque reserva, está na concessão. Ou seja, se cercar de todos os detalhes para que situações como essa, que vitimam uma família inteira, não aconteçam. O motorista tem que ter cuidado, também tem. O motorista também tem a sua parcela. Mas muitas vezes ele é surpreendido e ele fica totalmente perdido diante de uma situação como essa. Então eu acho que nós temos aí falhas que vêm de vários ângulos, mas eu não sinto, de uma maneira muito prática, a ação das concessionárias no quesito à proteção daquele que paga um pedágio, muitas vezes aviltante. Aí, Chico, no caso de uma interpelação judicial sobre a responsabilidade da concessionária, ela vai se apegar à letra fria do projeto de concessão, dizendo, mas está vendo, prevê um caminhão-pipa, ele está, né, num raio que vai de Rio Preto a Rio Claro, tem um caminhão. Então, evidentemente que na prática ele não fornece, né, essa defesa aos motoristas que estão pagando um pedágio altíssimo. São essas falhas no projeto de concessão, Luiz, porque há falhas também porque o Estado entrega, por meio de uma concessão por determinado período, a rodovia a uma empresa para administrá-la. Só que não tem a fiscalização para saber se o que está no contrato está sendo cumprido, para que o usuário, o cidadão que circula pelas rodovias estaduais, que paga pedágio para ter qualidade na prestação de serviço, tanto na malha, na pista, como também na situação preventiva para evitar que acidentes aconteçam, não está sendo fiscalizado. O Fernando citou, existem essas exigências no projeto de concessão, porém, na prática, não acontece. Então, tem a falha do Estado, se a gente for analisar, Fernando, as responsabilidades num acidente, numa tragédia como essa, eu vejo várias responsabilidades. Primeiro, quem ateou fogo nessa área. Segundo, quem não cumpre o que está previsto em contrato. E terceiro, é quem entrega a rodovia também não fiscaliza, para saber se o contrato está sendo cumprido. E digo mais, tem que se ter outro tipo de mecanismo, Fernando, porque hoje a gente tem a tecnologia para ajudar nesse tipo de fiscalização e de alerta. Talvez seria possível instalar sensores para funcionar nessa época mais crítica do ano, em que várias regiões do país são alvos de queimadas, principalmente as margens de rodovia, para na hora que soar esse alerta, já equipes da concessionária, a polícia rodoviária ser avisada para interditar esses trechos. Tudo isso acredito que é possível. Agora, é possível também e é necessário
que tudo isso seja cobrado no documento, no projeto de concessão e a fiscalização aconteça, Luiz. E o problema vai muito além, porque se a gente sai das rodovias concessionadas, que são as mais importantes, são os principais corredores de tráfego do estado e do país, e a gente vai para aquelas que são ainda de responsabilidade do poder público, as vicinais ou outras rodovias, você vê que o sistema talvez de segurança seja ainda pior, né? A estrutura seja ainda pior. Dentro da cidade a gente não tem um plano de alerta, uma equipe atuante, você imagine pelas rodovias de, né, por exemplo, uma tragédia já esperada daqui a pouco aqui em Bueno, né? Daqui lá pega fogo constantemente, qual que é o plano de alerta e de ação na rodovia? A situação é dramática, Ernesto Lopes. Triste, lamentável, e acredito que dá para prevenir, viu, Luiz? Porque a gente vê a audiência comentando, você vê uma fumaça, vê um fogo, você pode estacionar. Às vezes essa é uma solução ruim. Você vê o caso desse pequenino Ford Ka branco, enfiado no meio de vários caminhões, a hora que você corta a visão de todo mundo. Você está num trecho onde você não consegue desviar desses caminhões e o acostamento é um pouco estreito. Então você pode estar parado e tomar uma pancada de um caminhão que vem desgovernado. Acredito que é responsabilidade da concessionária interromper o trânsito nesse momento. Nós temos bons exemplos. Você vê no caso do complexo Anchieta Imigrantes, que geralmente tem problema com neblina, o que eles fazem? Eles interrompem totalmente o trânsito, eles fazem uma espécie de comboio. Você faz uma fila indiana, onde vai um carro da concessionária na frente, você não para o trânsito para ninguém correr o risco de ser abalroado quando está estacionado, e você vai vagarosamente fazendo com que o trânsito vá fluindo. Agora, com relação à queimada, concordo com o Chico, é uma responsabilidade enorme de quem ateou fogo. E isso não deveria ser considerado apenas um crime ambiental, isso deveria ser considerado um crime de assassinato doloso, porque o cara colocou fogo no canavial e ele está correndo e assumindo o risco de que pessoas podem morrer em decorrência dessa atitude que ele tomou. Seria importante que fosse rastreável aonde iniciou esse incêndio e o culpado não fosse apenas acusado de crime ambiental, mas sim acusado de assassinato, que na prática foi o que aconteceu. O que nós precisamos é que os contratos não sejam apenas bonitinhos e bem escritos. É importante que seja verificado e que seja sempre muito bem administrado o contrato, que a Artesp tenha uma fiscalização efetiva, porque a impressão que dá é você recebe a sua concessão onerosa, põe o dinheiro no bolso, todo mundo fica feliz, depois não se fala mais no assunto, a não ser quando chega na hora de renovar o contrato. Isso precisa acabar e mostrar que é um processo dinâmico. Desde o momento em que se fecha o contrato até ele ser renovado, ele precisa ser administrado e fiscalizado, porque o contribuinte que está pagando por um serviço merece ter de volta o dinheiro que ele está colocando nesses pedágios caríssimos que são cobrados no sistema.